Pastor Gilmar. Pastor Gilmar está com a palavra e eu fico por aqui. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Se cuide, irmãos. O vírus está aí, só Deus para nos guardar. Então vamos tomar todos os cuidados que a medicina nos orienta. Não é balela, não é coisa da Globo, isso está na terra. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. É um privilégio mais uma vez e uma honra poder estar aqui, poder subir no púlpito da igreja, da casa de Deus, diante dos irmãos, e ter esse privilégio, essa graça concedida por Deus em primeiro lugar e pela igreja, pelos irmãos, de poder compartilhar a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer. E também é um privilégio seu poder se assentar diante da palavra de Deus, se debruçar diante daquilo que o Senhor já nos revelou e meditar diante da palavra do Senhor. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós vamos falar hoje sobre oração. Eu me senti motivado e instigado a falar sobre oração. Neste início de ano na igreja, ainda naquele clima, de planejamento, de desafios, de buscar algo a realizar neste ano que está se iniciando. É importante nós falarmos sobre oração. E nós vamos ter como base esse texto, que é um texto maravilhoso, um texto que enche o meu coração, um texto que eu sempre quando eu lembro deste texto, é um texto que Deus fala muito ao meu coração, e é um texto, ele não é um texto que diretamente está falando sobre oração, mas nós podemos tirar lições valiosíssimas acerca da oração, com esse episódio que nós lemos aqui da palavra de Deus, e é isso que nós vamos fazer nesta noite. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Você que nos acompanha pela internet também pode abrir o texto para junto nós lermos a palavra do Senhor. Amém? Quem achou, diga amém. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração
foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de grande alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus Todo-Poderoso, eis aqui as nossas vidas, e nós consagramos este tempo ao Senhor, Pai. Fale aos nossos corações, Senhor, que Teu Espírito tenha liberdade para falar aos corações daqueles que estão aqui, daqueles que nos acompanham pela internet, Senhor, porque desejamos ouvir a Tua voz, desejamos, Senhor, aprender de Ti. E eis aqui minha vida, Senhor, que eu diminua e Tu cresças através de mim, e que Tu possas falar através da Tua santa palavra, Pai. Eis aqui a Tua igreja reunida diante do Senhor, fala conosco, para a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a oração é a prática espiritual mais básica para os cristãos. Não há uma atividade mais natural e mais básica para os cristãos do que a oração. Mas, ao mesmo tempo, é uma das atividades onde temos mais dificuldades, a oração. Nosso irmão Ivanildo, na pregação de hoje de manhã, ele trouxe um spoiler involuntário desta mensagem, do que a gente iria falar, porque ele não sabia, né? Mas ele tocou um ponto nisso pela manhã, porque nós gastamos tempo nas mais diversas atividades no nosso dia a dia. A nossa vida é corrida, muitos dizem, né? Fazemos isso, fazemos aquilo, levantamos de manhã, vamos dormir tarde, estudamos, trabalhamos, fazemos muitas coisas, ficamos na internet, ficamos na rede social, assistimos telejornal, outros assistem novela, assistem séries e por aí vai, tantas coisas nós gastamos no nosso dia. Mas chega ao final de um dia e nós percebemos que não gastamos tempo na atividade mais essencial que todos nós precisamos, que é a oração. Eu não preciso falar aqui o que é a oração, vocês sabem disso muito bem. Nosso relacionamento direto com o Senhor, a nossa relação, a nossa ligação com Deus, quando falamos com Deus. Mas apesar disso, apesar dessa atividade, dessa necessidade, dessa prática espiritual mais básica e mais natural que nós temos como cristãos, a oração para a vida cristã é como o ar para o corpo humano. Apesar disso, nós temos muita dificuldade. Eu tenho certeza que você
colocaria ali a oração como uma das maiores dificuldades que você tem na sua vida cristã. Você não ora o tanto que você gostaria. Para muitos, a oração não passa de míseros poucos minutos durante todo as 24 horas do seu dia. Quando para outros, nem esses minutos tem. Você acorda, você passa o seu dia, você dorme e você não teve nenhum tempo de orar ao Senhor. Por que isso, irmãos? Por que essa dificuldade? Nós somos pecadores, essa é uma das respostas. Mas também porque não enxergamos muitas vezes e não entendemos a importância da oração na vida cristã. Nós estamos iniciando este novo ano e você deve estar pensando ainda, se programando, planejando aquilo que você vai buscar, viver, realizar neste novo ano. Mas eu queria te incentivar nesta noite, eu queria te motivar para que você neste novo ano de 2022 buscasse ainda mais a oração, buscasse orar mais do que você estava orando, não só no ano passado, mas em toda a sua vida, porque essa é uma das grandes dificuldades e nós temos que vencê-la. Nós temos que aprender o que a palavra de Deus nos fala e ensina acerca da importância e da necessidade da oração para a vida cristã, para nós, como cristãos. Muito de nós temos dúvidas acerca da oração, não temos vontade de orar, não temos ânimo, não temos desejo, mas isso é algo que não pode ser jogado para debaixo do tapete como apenas um detalhe da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Como eu disse, meus irmãos, é como o ar para o nosso corpo humano, é fundamental, não pode ser relegado a segundo plano, e nós temos que nos atentar para isso, e nós temos que buscar crescer nisso, e esse é meu intuito nesta noite, nesta mensagem, meus irmãos, falarmos sobre oração, aprendermos um pouco mais sobre oração, sermos motivados a orar, a buscar a oração. A oração não é, meus irmãos, apenas para aqueles, entre aspas, ditos mais espirituais, ou aqueles que têm mais conhecimento. A oração é para todo cristão, para todo que entregou, para todo aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, para todo aquele que quer ter um relacionamento com Deus, meus irmãos. E não podemos deixar as nossas dificuldades, os nossos problemas, as lutas do dia a dia, a correria do dia a dia, impedir que a gente avance nessa atividade, nessa prática, nessa necessidade tão grande na nossa vida, que é a oração. O que é mais importante para a tua vida? Pense aí. O que é mais importante para a tua vida? Você pode pensar: trabalho, saúde, dinheiro, bem-estar, a paz. Realmente, isso é muito importante. Mas, meus irmãos, sem oração não tem relacionamento com Deus. Sem oração não tem vida com Deus. E todas as outras coisas vão derivar disso, vão derivar daí. O que adianta você ter saúde, você ter dinheiro, você ter bom relacionamento familiar com as pessoas, você ter tudo o que você quer, mas você não tem relacionamento com Deus? O que adianta? Nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos nos voltar para a importância, para a prática da oração. Que você inicie esse ano desejando isso: orar mais, buscar mais a Deus, se relacionar mais com Deus através
da oração. E esse é o propósito da nossa mensagem nesta noite, entendermos que somos chamados por Deus à oração, que Deus age poderosamente nas nossas vidas e através dela por intermédio da oração. E como exemplo nesta noite nós temos essa história aqui maravilhosa deste casal, Zacarias e Isabel. Este casal aqui para nós é um exemplo grandioso de como Deus age em resposta às orações. Vale a pena orar, é maravilhoso orar, é algo grandioso você ver Deus agindo através das orações. No contexto aqui, meus irmãos, era chegado o tempo de Deus enviar ao mundo o Salvador, o Messias prometido, o nosso Senhor Jesus, mas para isso Ele vai enviar também como cumprimento de profecia, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Como nós sabemos, João Batista foi aquele que veio preparar o caminho do Senhor Jesus. E Deus usa este casal, Zacarias e Isabel, são os escolhidos de Deus para realizar esta obra, gerar João Batista, o enviado de Deus para preparar o caminho do Messias, do Salvador, o Senhor Jesus. O texto nos diz que Zacarias era um sacerdote, era um homem de Deus, era alguém que era usado por Deus, estava no serviço do povo de Deus, do templo de Deus, realizando as obras. O sacerdote era aquele que representava Deus para o povo e representava o povo para Deus, era aquele que realizava os serviços ali do templo, era um escolhido da linhagem de Levi. E Zacarias era um sacerdote, a sua esposa Isabel também era da linhagem levítica, e era um casal, como o texto aqui nos diz, no versículo 6, que era um casal que eram elogiados por Deus. O texto nos diz isso, o texto nos mostra este casal como alguém que Deus se agradava da vida deles. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas este casal que agradava ao Senhor, este casal que a palavra de Deus nos diz que eles eram elogiados por Deus, tinha um grande problema. Que problema era esse? Isabel era estéril, Isabel não podia ter filhos, e isso para o contexto da época era algo terrível, que o sinal do favor de Deus, o sinal da prosperidade, era uma família cheia de filhos, e uma mulher sem filhos, uma mulher estéril, para as pessoas, era como se fosse um sinal de maldição, como se Deus estivesse pesando a mão sobre essa mulher, sobre essa família, por ela não poder gerar filhos. E este casal abençoado não tinha filhos, e eles já eram de idade avançada, já eram idosos. Mas nós vemos aqui no texto que era um momento muito especial para esta família, para Zacarias, porque como sacerdote, Zacarias estava servindo no templo, diante de Deus, e o texto nos diz que ele foi escolhido por sorteio para estar dentro do templo, no Santo dos Santos, para queimar incenso. Dentro do templo havia essa separação do Santo dos Santos e o lugar santíssimo. Na verdade era o lugar santo e o lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos. O lugar santo era o lugar onde os sacerdotes entravam, e havia o altar de incenso, o altar de ouro, onde eles queimavam incenso, para aquilo subir os seus aromas, seus perfumes ali, diante do Senhor. Tinha uma mesa com os pães da preposição, tinha também um candelabro de ouro, e ali à frente havia uma cortina que separava esse lugar santo do Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que era onde estava a Arca da Aliança, e nesse lugar somente o sumo sacerdote
que era o sacerdote principal, né, o líder dentre os sacerdotes, o sumo sacerdote, neste lugar santíssimo, santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, para realizar o sacrifício, aspergir o sangue do sacrifício para o perdão dos pecados. Mas Zacarias era um sacerdote, só que havia ali no grupo dos sacerdotes mais de 20.000 sacerdotes. Então não eram todos os sacerdotes que podiam realizar os serviços lá do templo. Então era necessário realizar sorteios para que os sacerdotes realizassem. Os grupos de sacerdotes, eles eram separados em grupos, então eram realizados sorteios para que esses grupos pudessem ir no templo e realizar os serviços. Cada grupo, né, que estava de serviço, realizavam os seus serviços durante aquele período, e o altar de incenso, que não podia ser apagado, devia estar sempre aceso, e era necessário queimar incenso 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Era um privilégio muito grande, porque nem todo sacerdote tinha esse privilégio, de entrar no lugar santo e queimar o incenso. Tinha muitos que tinham a oportunidade de apenas uma vez na sua vida realizar essa tarefa. E Zacarias foi sorteado a desempenhar essa tarefa. Então era um dia especial, era um dia inesquecível para Zacarias, porque ele ia poder entrar no templo e queimar o incenso diante do altar. E o texto nos diz que nesse momento importante, Zacarias está lá realizando o serviço, queimando o incenso no altar do Senhor, e o texto nos diz que ele é visitado por um anjo. Neste momento, um anjo aparece a Zacarias, o anjo Gabriel, e ele vai trazer uma notícia maravilhosa: que o Senhor tinha ouvido as suas orações, e que a sua mulher Isabel geraria um filho, e esse filho seria o prometido do Senhor, aquele que prepararia o caminho do Salvador, o profeta João Batista. E nós vemos no decorrer da história aqui que Zacarias não responde muito bem. Zacarias responde com incredulidade, e aí ele fica mudo. Mas depois ele volta para sua casa, eles geram o filho ali da forma natural, em idade avançada, porque o que estava em ação aqui era o poder de Deus, e Deus estava dando a condição para eles, da forma natural, realizar esse milagre, porque milagre não é só realizado de forma sobrenatural, milagre também é realizado de forma natural. E Zacarias e Isabel geram um filho, e esse milagre maravilhoso acontece nesta família, e está aqui para nós como testemunho. E com esta ação de Deus, tendo como sementes as orações de Zacarias e Isabel, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns pontos importantes que nós podemos observar neste texto, nesta história maravilhosa sobre a oração. Primeiro, nós vemos o Deus que atende às orações dos seus filhos. Meus irmãos, nos conforta o fato de sabermos que o nosso Deus atende às orações dos seus filhos. Nós temos um Deus que recebe no seu altar as nossas orações, e Ele tem prazer em atendê-las. Quando nós vemos aqui o anjo indo visitar Zacarias lá dentro do templo, no serviço que Zacarias estava realizando, de queimar o incenso diante do altar do Senhor, a primeira coisa que nós vemos o anjo falar para Zacarias, qual que é? Que está aí no versículo 13. Não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Pensem comigo, meus irmãos. O anjo poderia falar tantas coisas,
O anjo poderia falar: olha, estou aqui enviado pelo Deus Todo-Poderoso para se cumprir a profecia. Está chegando o tempo daquele que vai preparar o caminho do Senhor vir à terra. Você é um homem afortunado, você foi um escolhido por Deus para essa obra. Tantas coisas o anjo poderia falar, mas o texto nos diz que quando o anjo vai até Zacarias, diz para ele: a sua oração foi ouvida. Não tenha medo, porque diante do anjo, é natural a reação. Ele ficou ali perturbado, mas o anjo vai dizer para ele: olha, não tenha medo, a sua oração foi ouvida. Isso é muito significativo, meus irmãos. É muito significativo isso. As escrituras são cheias de exortações para o seu povo clamar, porque Ele atende às nossas orações. A Bíblia está cheia de incentivo, de exortação, de ordens, de imperativo, para que a gente ore, para que o povo de Deus ore, porque Deus atende às orações do seu povo. Veja só que interessante, o próprio serviço, a própria atividade que Zacarias estava realizando neste momento, era isso que significava. Esse altar de incenso que havia lá no templo, que os sacerdotes tinham que ir lá e todos os dias, 2 vezes por dia, queimar esse incenso, para que ele ficasse continuamente queimando, não podia cessar de queimar, e o aroma ali do incenso subindo aos céus. Essa prática significava, representava as orações do povo de Deus. Este incenso trazia essa imagem do povo de Deus que devia sempre estar orando diante do Senhor, e como um aroma, uma fragrância agradável que subia ali do incenso, as orações agradam ao Senhor. As orações sobem a Deus como esse incenso perfumado. Zacarias estava queimando o incenso que representava as orações do povo de Deus, que sobem continuamente a Deus, e Zacarias é visitado por um anjo que diz para ele: a sua oração foi ouvida. Através desta cerimônia, Deus estava mostrando que seu povo não deveria cessar as orações, porque Ele se agrada disso, e Ele atende às nossas orações. Isso é maravilhoso, irmãos, sabermos disso. Nós temos um Deus que atende às nossas orações, mas é importante também sabermos que esse favor de Deus está ligado à fidelidade do seu povo, porque nós vemos no início deste relato aqui, Deus falando acerca de Zacarias e Isabel. Era um casal que era justos aos olhos não dos homens, não eram os homens que davam testemunhos acerca de Zacarias e Isabel. O texto nos diz: eram justos aos olhos de Deus. Era Deus que via a vida de Zacarias e Isabel e se agradavam deles. Não é porque eles eram perfeitos, não pecavam, mas eram pessoas que buscavam com todas as suas vidas se dedicarem ao Senhor, obedecer a palavra de Deus. Eram um casal que eram fiéis ao Senhor, e a resposta de Deus às nossas orações está ligada à nossa fidelidade. Deus tem prazer em atender às orações dos seus filhos amados e fiéis. Muitos são infiéis a Deus e ainda querem que Deus responda às suas orações. E é isso que nós aprendemos com a palavra. O Senhor Jesus Cristo nos disse, João 15, versículo 7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será feito. A palavra nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor, que nós devemos orar, e Deus é fiel em atender às orações do seu povo.
mas também temos que saber que temos que ser fiéis a Deus com a nossa vida, e temos nossa vida totalmente dedicada ao Senhor, buscando a santidade, buscando a maturidade, reconhecendo e confessando os nossos pecados, se arrependendo e buscando cada vez mais um novo caminho de fidelidade diante do Senhor. Mas você pode pedir a Deus, não se sinta indigno de pedir ao Senhor. Eu já conheci pessoas que diziam isso: eu não me sinto digno de orar a Deus, eu não me sinto digno, Deus já me abençoa, Deus já me dá tanto, então eu não vou pedir, eu não vou orar mais. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos exorta a orarmos, a buscarmos ao Senhor, porque Ele recebe e atende as nossas orações, segundo os seus soberanos planos. Amém? Nós vemos aqui também que o Deus que atende às orações age exclusivamente pela sua graça e não pelos nossos méritos. Esse Deus maravilhoso que atende às orações do seu povo age desta forma pela sua graça, pelo seu amor, e não porque há algum mérito da nossa parte. Nós vemos aqui no relato a reação de Zacarias. O anjo vai até Zacarias, o anjo fala essa revelação maravilhosa do que iria acontecer com eles, e qual que foi a reação de Zacarias? Incredulidade. O versículo 18 nos mostra, né? Zacarias pergunta ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Vejam só, meus irmãos, Zacarias era um sacerdote. Ele conhecia muito bem a palavra de Deus, e ele sabia que Deus era especialista em curar esterilidade. Nós temos os relatos de Sara, as esposas dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. As suas esposas eram estéreis e Deus curou Sara, Rebeca, Raquel. Nós vemos a mãe de Sansão, nós vemos Ana, a mãe do profeta Samuel, nós vemos a mulher sunamita lá em 2 Reis, capítulo 4, relatos de mulheres que eram de gerar filhos e Deus vai realizar um milagre. Zacarias sabia de tudo isso, Zacarias sabia dessa história de Deus, mas quando ele ouve a notícia que a sua esposa seria curada da esterilidade, que ela geraria um filho, qual que é a reação dele? Mas como que isso vai acontecer? Porque eu sou velho, eu sou de idade avançada. Ele, como sacerdote, conhecia as obras de Deus e os seus feitos, mas ainda assim respondeu com incredulidade. Não basta conhecermos sobre Deus, mas é preciso crer e confiar nos seus planos e nas suas promessas. E isso nos mostra, meus irmãos, que nada disso era por mérito próprio de Zacarias. Não era porque eles eram casais que eram fiéis ao Senhor, que agradavam a Deus, que tinham um bom testemunho de Deus, mas eram pecadores. Nós estamos vendo aqui, logo em seguida, quando o texto nos fala, né, quando o texto nos mostra o elogio de Deus para eles, depois em seguida vai mostrar a falha, o pecado de Zacarias em responder com incredulidade. Mas isso nos mostra, meus irmãos, que não há mérito em nós, não há grandeza em nós. Não é porque Deus nos vê e diz: olha, como esse meu filho, este meu servo é bom, e por ele ser bom e ele fazer essas coisas boas, eu vou atender, eu sou obrigado a a abençoá-lo por causa de tudo que ele faz. Jamais, porque nós somos falhos e nós somos pecadores. Nós acertamos mas erramos 5. Mas Deus age maravilhosamente pela sua graça, pelo seu amor. Zacarias viu as circunstâncias e ele se esqueceu do que Deus poderia fazer. Ele viu: nós somos velhos,
Não, isso não pode mais acontecer, não tem como Isabel ficar grávida. Olhou para as circunstâncias e esqueceu de olhar para o Deus Todo-Poderoso. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós olhamos para o nosso redor, nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para o tamanho da dificuldade e nós achamos que Deus não pode fazer nada. Não, isso aqui Deus não pode fazer. Mas louvado seja o Senhor que não é assim. E Deus age pela sua graça maravilhosa. Deus manifesta o seu favor sobre nós por pura graça e misericórdia. Não é por nada favorável que Ele possa ver em nós. Se dependesse dos nossos méritos, nós não teríamos nada. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10 nos diz isso. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse Deus maravilhoso, meus irmãos, age por sua graça maravilhosa. Zacarias foi punido pela sua incredulidade. Ele ficou mudo, mas isso não alterou o plano de Deus. Ainda assim, Deus continuou agindo com graça e misericórdia neste casal. Essa punição tinha um tempo determinado, porque depois, quando o filho João Batista nasce e vão dar o nome ao menino, Zacarias ali mostra que o nome dele seria João, e aí ele volta a falar. E nós vemos ali a graça de Deus, a misericórdia do Senhor se manifestando. Nós somos falhos e pecadores, nós sempre vamos estar aquém do ideal do Senhor, mas os méritos de Cristo estão sobre nós. Aquele que é perfeito viveu aquilo que nós deveríamos viver, viveu em nosso lugar. A perfeição de Cristo, os méritos de Cristo estão sobre nós, e é por isso que Deus age com essa graça e com esse amor, porque Cristo viveu a nossa vida, para que Deus possa agir em nós, agir através de nós. Deus tem um plano a cumprir em nossa vida, e Ele vai cumprir, apesar das nossas falhas. Deus tinha escolhido Zacarias e Isabel para serem os pais de João Batista. Nós somos escolhidos por Deus para sermos membros desta família maravilhosa de Deus, por causa do seu grande amor e pela sua graça. Nós vemos aqui, irmãos, que este Deus que atende às orações nos chama a perseverar. Deus chama o seu povo a perseverar através da oração. Quanto tempo vocês acham que Zacarias e Isabel oraram por um filho? Oraram para ter um filho, receber esse presente da graça de Deus. Muito tempo, décadas. Eles eram avançados em idade e com certeza passaram a vida inteira deles orando por este milagre, orando por esta bênção do Senhor. Talvez a resposta de incredulidade de Zacarias fosse um sinal de que talvez ele nem esperava mais que isso fosse acontecer. Talvez ele nem estivesse mais orando por isso, mas com certeza eles tiveram uma vida inteira de oração diante do Senhor. E chegou o momento preparado por Deus para atender esta oração. É muito significativo, meus irmãos, o anjo chegar a Zacarias e dizer a ele: a sua oração foi atendida. Em outras palavras, é como que o anjo estivesse dizendo a Zacarias: valeu a pena orar. Olha só, Zacarias, esses anos todos, essas décadas todas, essa vida inteira de oração valeu a pena. Deus
está te visitando agora, Deus está atendendo a sua oração, Deus está te dando este presente, Deus está realizando este milagre. Mas para isso é necessária a perseverança. É necessário perseverar. Nós vemos aqui uma vida inteira de oração. Mas o tempo não é nosso. O tempo é do Senhor. Toda oração tem a sua importância. Todas as orações têm o seu valor. E nós vemos, e o Senhor Jesus nos ensinou sobre isso. Lucas capítulo 18, nós conhecemos a parábola que o Senhor contou da viúva persistente, que o texto nos diz lá que o propósito do Senhor Jesus ter contado esta parábola foi justamente esse, para ensinar a respeito da perseverança e não desanimar. E a história lá nos conta, né, a parábola do Senhor Jesus, que a viúva tinha uma causa que precisava ser ali atendida por um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus, e ele vai insistir, ela vai pedir, ela vai insistir, e o juiz não dá atenção, mas depois de muita insistência desta viúva, o juiz chegou: olha, eu não temo ninguém, não temo a Deus, eu não devo nada para ninguém, mas esta mulher está me importunando, está me cansando, então eu vou atender essa mulher. E pela insistência, pela perseverança, a mulher teve o seu pedido atendido pelo juiz. E o Senhor Jesus nos mostra, olha só, olha a atitude deste juiz, iníquo, ímpio, que não teme a Deus nem a ninguém. Agora Deus não vai atender as orações dos seus filhos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ele vai atender e depressa. Só que ele termina com alerta também, né? Mas contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Perseverança, meus irmãos. Nós temos que perseverar. Não importa a dificuldade, não importa o tempo, nós temos que perseverar. O nosso problema é que a gente começa a orar e depois de 2 dias a gente já esquece, a gente já desiste e a gente acha que não adianta. Quantos foram os anos de humilhação, de vergonha que este casal enfrentou pela falta de um filho, mas eles permaneceram firmes esperando no Senhor e Deus atendeu. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. O nosso papel é orar. Tem muitas situações que nós já temos a resposta. Tem muitas situações que nós já sabemos que temos que encerrar ali a oração, que não adianta mais orar. Tem situações assim, mas tem tantas outras que nós não temos a resposta final. E aí não importa a dificuldade, não importa, né, o tamanho do milagre que nós buscamos, não importa o tempo que isso está levando, o que importa é a nossa perseverança. O Senhor Deus nos chama a perseverar diante dEle com as nossas orações, porque o nosso Deus é especialista em atender orações e também em agir na vida daqueles que perseveram diante dEle. Amém? E por último, meus irmãos, o Deus que atende às orações pode nos dar muito mais do que nós pedimos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Alguém abra aí, por favor, e leia em alta voz. Efésios 3, versículo 20. Pode ler o 21 também. A Ele seja glória na Igreja em
Amém? Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele pode dar infinitamente mais daquilo que nós estamos pensando ou pedindo ao Senhor. Zacarias e Isabel, eles queriam apenas um filho. Era apenas isso que eles queriam, uma família, gerar um filho, ter um descendente. Mas olha só como isso foi atendido, olha só a resposta de Deus. Eles não receberam apenas um filho, veio para Zacarias e Isabel aquele que seria o precursor do Messias. Os versículos 14 e 17 nos diz aí, quem seria aquele que seria gerado no ventre de Isabel? Quem seria o filho de Zacarias e Isabel? O grande João Batista, aquele que as escrituras diziam, Malaquias capítulo 4, Isaías 40, versículo 3, falava do ministério daquele que iria preparar o caminho do Senhor, e era João Batista, aquele que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, nascido de mulher, não há outro homem como João Batista, um profeta como João Batista. Este era o filho de Zacarias e Isabel. Eles pediram apenas um filho, mas Deus enviou o grande profeta João Batista como o filho de Zacarias e Isabel. Deus realiza os seus grandes planos utilizando-se das nossas orações. Esse era o plano de Deus, e Ele escolhe este casal, Zacarias e Isabel, com uma vida inteira de oração, com uma vida inteira de busca do Senhor por este milagre. E Deus realiza este milagre, e Deus atende esta oração, e dá este presente para este casal, que é João Batista. Deus não tem limites para nos abençoar. Amém, irmãos? Você já parou para pensar no que Deus pode fazer em resposta às suas orações? É coisa grande, meus irmãos. Nós não podemos limitar a Deus, dizendo a Ele o que Ele pode ou o que não pode fazer. O nosso papel é orar, o nosso papel é perseverar, e nós podemos saber que Ele pode nos dar, Ele pode atender às nossas orações com muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo. E nós veremos isso na sua plenitude, se concretizando na nossa morada celestial. Como crentes, nós oramos pela volta do Senhor Jesus, pela nossa morada eterna. E quando nós chegarmos lá, nós vamos ver que tudo aquilo será muito maior do que a gente imaginava, do que a gente pedia a Deus. Zacarias e Isabel faziam parte do projeto de Deus, e vocês fazem parte do projeto de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Nós temos que orar, meus irmãos. Concluindo, então, que tudo isso que nós vimos aqui possa te motivar a orar ainda mais. Saiba que Deus pode transformar a sua vida quando você decidir buscá-lo ainda mais em oração. Saiba que o nosso bom Deus atende às orações. Seja fiel ao Senhor, reconheça suas falhas, os seus limites, persevere, não desista. Saiba que Ele pode dar muito mais, pode fazer muito mais do que nós imaginamos, mas deseje orar mais, entregar toda a sua vida, todas as suas necessidades, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você almeja, coloque nos pés do Senhor, coloque nas mãos de Deus, através da oração. Que nós sejamos uma igreja em 2022 que ora ainda mais. Precisamos, meus irmãos, precisamos. Nós temos aqui todos os motivos revelados para nós na palavra, que vale a pena insistirmos, crescermos através da oração.
Essa é a nossa grande necessidade, e é esse caminho que nós devemos buscar. Faça isso, meus irmãos, eu tenho certeza que a sua vida será transformada pelo poder do Senhor. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Eis aqui as nossas vidas, Senhor. Eis aqui a tua igreja diante de ti. Nós pedimos a tua graça e misericórdia. Obrigado, ó Deus, por tão grande amor. Obrigado, Senhor, por esta graça maravilhosa. Senhor, como é bom vermos o teu agir, o teu poder, quem tu és, Senhor, na tua sagrada escritura. Que relato maravilhoso, Senhor, na vida deste casal, destes teus servos, Zacarias e Isabel, como o Senhor agiu maravilhosamente na vida deles, Senhor, dando-lhes um filho, realizando esse milagre na vida de Isabel, Pai, e atendendo as orações, uma vida de oração diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque pelo teu Espírito nós podemos aprender tanto sobre a oração, essa necessidade tão básica nossa, Pai, mas nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos pecados diante do Senhor, e Pai, em nome de Jesus Cristo, diante de Ti, nós queremos vencer, Pai, toda e qualquer barreira, para crescermos ainda mais na oração, no relacionamento direto contigo. Eis aqui o teu povo, Senhor, eis aqui os teus filhos nesta noite, que ouvem a tua palavra, Pai, e querem responder favoravelmente a Ti. Ó Deus Todo-Poderoso, quebrante os seus corações, transforme as suas vidas, Senhor. Crie, Pai, nos teus filhos nesta noite, em nós, este desejo de buscar a Ti ainda mais, porque as promessas são grandiosas, Senhor. Nós vemos aqui na Tua palavra, como o Senhor age, através das nossas orações, através das orações do Teu povo. Por isso aqui estamos, ó Deus, nos ajude, ó Pai, este é o nosso desejo, este é o desejo da Tua igreja para 2022, orar ainda mais, se relacionar com o Senhor ainda mais através das orações, porque a promessa, nós cremos, nós sabemos que grandes coisas o Senhor fará através das orações do Teu povo. Eis aqui as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que nada merecemos, mas o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia estão sobre nós, e em nome de Jesus, Pai, nós vamos buscar, no Teu poder, debaixo da Tua graça, na ação do Teu Espírito, nós vamos buscar, Senhor, crescer ainda mais diante de Ti, diante desta graça que é dada pelo Senhor a nós, de buscarmos a Ti, de estarmos diante do Senhor, por intermédio da oração. Nos ajude, ó Pai, tire de nós toda barreira, toda incredulidade, toda a nossa distração por outras coisas, todo o nosso desejo por outras coisas, Pai, que atrapalham na nossa busca, no nosso relacionamento com o Senhor. Tire isso de nós, Senhor, mas que Tu possas colocar em nós, no nosso coração, esse desejo para vencer as barreiras. Senhor, fala em cada um dos corações, porque é assim que o Senhor age. Cada um tem o seu particular, o seu relacionamento individual e íntimo com Deus. Eu não quero jamais aqui, Senhor, ditar regras, ditar como deve ser feito, de que forma, de que maneira. Esse não é o meu papel, mas aqui estou, Pai, como Teu servo, para mostrar na Tua palavra o nosso dever e o nosso privilégio. Mas eu peço, Senhor, que pelo Teu Espírito, Tu possas estar tocando cada coração que está ouvindo esta mensagem, e falar para cada coração o que cada um pode, o que cada um deve buscar, realizar, fazer diante do Senhor, porque nós sabemos que vidas serão mudadas,
serão transformadas, milagres serão realizados sobre esta terra, por causa do teu povo que ora diante do Senhor. E o Senhor realiza os teus sinais, os teus milagres, a tua grande vontade, por meio destas orações. Eis aqui as nossas vidas, Senhor, eis aqui o teu povo diante de ti. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Esse é o desejo do nosso coração, e nós glorificaremos o teu santo nome, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.